Congresso vota hoje o orçamento que pode aumentar o salário de servidores públicos. A lei orçamentária ainda precisa ser aprovada e, neste momento... Conseguimos agora 1 bilhão do fundo eleitoral para ser também encarreado para a educação. As despesas fixas da União ficaram em quase 5 trilhões de reais. Estão previstos ainda 5 bilhões... Orçamento. Um palavrão polissílabo que costuma tomar conta das manchetes todo fim de ano. Um cálculo aproximado de receitas e despesas cheio de dispositivos técnicos. Um tema que é chato para muita gente, até para muitos de nós jornalistas. Um tema difícil, imbricado. Um tema, porém, que é central na administração de um país, nas prioridades de um país. Não é à toa que os políticos só pensam nele, no orçamento. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 21 de dezembro de 2021, dia em que deputados e senadores se uniram no Congresso para definir o orçamento de 2022, ano eleitoral. É um momento crucial para a administração de um país. Um momento em que são definidas prioridades. É um montante que está na casa do trilhão. O governo projeta quanto vai arrecadar de impostos, como deve ser o comportamento da economia com projeções de juros, dólar, inflação, assim por diante. Aí define para onde o dinheiro vai. E aí os parlamentares fazem mudanças, acertos, alteram projeções. Tudo depois tem que passar de novo pela caneta do presidente, que tem poder de veto. Aí o Congresso pode ir lá e derrubar o veto do presidente. Tudo pode parecer uma grande abstração, porque a gente está lidando com um dinheiro que ainda não entrou no caixa. Mas sem essas previsões e alocações, nem adianta querer administrar um país. São previsões que contam com superávites primários, quando o governo gasta menos do que arrecada antes de pagar juros, e déficits primários, quando o governo gasta mais do que arrecada antes mesmo de pagar os juros da dívida. O Brasil vem de déficits desde 2014. Em 2022, não vai ser diferente. Aí um outro ponto importante. O orçamento, apesar de estar na casa do trilhão, é, digamos assim, bastante carimbado. Isso porque o governo tem 2 tipos de despesas que consomem mais de 90% do orçamento anual. São as despesas obrigatórias e as despesas vinculadas. As despesas obrigatórias previstas em lei incluem o pagamento de aposentadorias, pensões, salários de servidores e benefícios assistenciais, entre outros. Já as despesas vinculadas são áreas do orçamento, como saúde e educação, que recebem obrigatoriamente um percentual fixo das receitas. Já tem uma disputa aí para 2022, que passa pelo aumento de salários de servidores públicos. O Bolsonaro trabalhou bastante, por exemplo, para garantir um aumento para policiais federais no ano eleitoral. Está tendendo aí uma base importante para ele. É uma definição de prioridade do presidente. Ele quer aumentar o contra-cheque de 45 mil policiais, enquanto a maioria dos servidores está com remuneração congelada há 5 anos. Como o dinheiro é limitado, ele tem que sair de algum lugar. Os auditores da Receita Federal, por exemplo, não gostaram, dizendo que o órgão vai ter que passar por cortes para que o dinheiro seja usado para custear o aumento dos policiais. Quando vai desenhar o orçamento, o governo também projeta o valor do salário mínimo, porque ele impacta os gastos do ano todo, principalmente por conta da Previdência Social. Mas também tem impacto direto na vida das pessoas que vivem a partir do salário mínimo. O salário mínimo acordado no Congresso para 2022 é de pouco mais de R$ 1.200, um reajuste na casa dos R$ 100, sem ganhos efetivos em relação a 2021 se a gente descontar a inflação. Isso também é uma prioridade. Aí a gente entra no campo que é onde mais tem estique-puxa geral. Toda uma disputa a fim de saber para onde vai o dinheiro daquela pequena parte do orçamento que não está carimbada, que não é despesa obrigatória e não é despesa vinculada. Quando a gente fala da parte que não é carimbada do orçamento, a gente está falando de projetos e investimentos do governo. É aí que entram, por exemplo, as emendas parlamentares. Existem vários tipos de emenda. As emendas que mais vêm chamando a atenção nos últimos tempos são as emendas do relator. Esse tipo de emenda era usada antes pelo relator do orçamento para fazer pequenos ajustes nas previsões de receita e despesa do governo.
Mas pelo menos desde 2020, essas emendas foram turbinadas. E por que isso aconteceu? Quando um parlamentar destina dinheiro para uma emenda individual, por exemplo, é possível saber que parlamentar é esse. No caso das emendas do relator, não é possível saber quem ficou responsável pela destinação. Isso abre uma brecha para que o governo libere as emendas do relator sem que o público saiba quem exatamente ele está beneficiando. O parlamentar consegue o dinheiro para sua base eleitoral, para uma obra, por exemplo, mas seu nome fica na sombra. Dessa forma, é possível que o governo possa beneficiar aliados políticos, algo que é mais restrito na execução de outras emendas. O jornal O Estado de São Paulo revelou esse esquema agora em 2021, chamando o caso de orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal foi acionado, mas não proibiu as emendas do relator turbinadas. Mandou só que o governo comece a dar publicidade a quem é beneficiado dentro do Congresso por elas. Em 2022, portanto, as emendas do relator vão continuar a todo vapor. Vai ter mais de 16 bilhões de reais para elas. Bom, a gente já disse que o governo vem operando em déficits primários pelo menos desde 2014. Era o governo de Dilma Rousseff, o país tinha entrado em recessão. O governo de Michel Temer, vice que assumiu depois do impeachment de Dilma em 2016, aprovou um teto de gastos para que o governo limitasse suas despesas a fim de controlar as contas públicas. A situação melhorou um pouco, mas o país nunca saiu da crise econômica. Então veio a pandemia de Covid-19 e o Brasil voltou para a recessão. No que se refere ao orçamento, os anos de 2020 e 2021 foram anos excepcionais. O Congresso autorizou despesas extras para que o poder público pudesse lidar com a crise sanitária. Na prática, o governo teve permissão para operar por fora do teto de gastos e outras regras fiscais. E aí o presidente Jair Bolsonaro, olhando para as perspectivas de 2022, viu que não ia conseguir incluir tudo o que queria no orçamento. Um orçamento que voltaria a estar sujeito normalmente ao teto de gastos aprovado lá atrás no governo Temer. Então propôs a PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios tem esse nome porque ela mexe nos precatórios, que são dívidas judiciais do governo. A mudança constitucional, que foi aprovada agora em dezembro pelo Congresso, parcelou essas dívidas em vários anos. Então o governo não vai precisar gastar tudo que estava previsto com precatório em 2022. Aí o governo também queria viabilizar um programa social forte para o ano eleitoral. Depois de acabar com o Bolsa Família e encerrar os pagamentos do auxílio emergencial da pandemia, lançou o Auxílio Brasil. A ideia foi aumentar os valores que eram pagos antes pelo Bolsa Família. Para chegar aos R$ 400 demandados pelo Bolsonaro, seria preciso furar o teto de gastos. E a PEC dos precatórios também garantiu isso. O Auxílio Brasil deve beneficiar 17 milhões e 900 mil famílias com cerca de R$ 400 por mês no ano eleitoral. No fim, o teto de gastos, medida criada para conter despesas públicas, só valeu para o Bolsonaro em 2019, seu primeiro ano de governo. Depois passou por flexibilizações e furo, seja por causa da calamidade na pandemia, seja agora porque o Congresso autorizou o governo a furar o teto com a PEC dos precatórios. O dinheiro extra liberado com essa PEC não vai ser usado apenas no Auxílio Brasil. Vai ajudar a pagar emendas do relator. Vai ajudar no estica e puxa orçamentário de 2022. Nesse estica e puxa, os parlamentares conseguiram aí espaço para estender a desoneração da folha de pagamento de vários setores da economia, que é a redução do imposto dos empresários. Conseguiram espaço também para outra medida importante, em que é preciso prestar atenção, que é o aumento significativo do fundão eleitoral. O fundão eleitoral é o dinheiro público a ser gasto na campanha dos candidatos em 2022. 4 anos atrás, esse fundo era de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Nas eleições municipais de 2020, ele foi de 2 bilhões de reais. Aí para 2022 o Congresso aprovou um valor que chegava perto de 6 bilhões de reais. Na votação do orçamento agora, os parlamentares decidiram diminuir um pouco o montante. O valor final ficou na casa dos 5 bilhões. Toda essa numeralha, como a gente já disse, é previsão. A execução do orçamento acontece só em 2022 sob o comando do Executivo. E aí tudo depende de como a economia vai se comportar. Você deve ouvir bastante a palavra contingenciamento. É quando o governo congela os montantes destinados para cada área. E ao congelar dinheiro, o governo também define prioridades. Em 2021, por exemplo, houve contingenciamentos em áreas como meio ambiente, educação e ciência e tecnologia. Acompanhar o orçamento não é tarefa fácil, mas é na sua formulação e execução que se conhece um governo e um Congresso de perto. Existem mecanismos para que a população faça esse acompanhamento, como o portal Transparência, no caso das despesas do Poder Executivo.
E existe também sempre a imprensa, que, como a gente fez hoje aqui, tenta transformar esse emaranhado em algo inteligível. Definido agora o orçamento pelo Congresso, é esperar o que o Bolsonaro vai vetar ou sancionar e acompanhar o manejo do dinheiro ao longo de 2022. O estica e puxa para 2022 não se resume ao orçamento. Passa também por alianças, e a possível aliança que mais vem chamando a atenção agora, em dezembro, é aquela que envolve o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, um petista histórico para presidente e um ex-tucano para vice. É uma aliança que está em negociação, que vai avançando. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema nessa quarta. Isadora, quais são os entraves para que a chapa entre Lula e Alckmin saia do papel? Bom, primeiro o Alckmin precisa definir para qual partido vai depois de sair do PSDB. Se for para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, os arranjos estaduais são um dos entraves para o acordo. O principal deles é a candidatura de Fernando Haddad e Márcio França ao governo de São Paulo. O PT acredita que Haddad não deve abrir mão da candidatura. Primeiro, pela vantagem nas pesquisas eleitorais em relação à França. Segundo, porque o PSB, Partido de França, negocia para que o PT já abra mão de candidaturas em estados como Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Logo, os petistas creem ser injusta a desistência de Haddad. Por outro lado, Márcio França é um aliado de longa data de Alckmin. O cientista político Robert Bonifácio, professor da Universidade Federal de Goiás, me disse que a eleição de França é uma oportunidade para o Alckmin dar o troco no João Dória, atual governador. O Dória quer emplacar seu vice em São Paulo, Rodrigo Garcia, como novo governador, mas o Alckmin trabalha para que isso não ocorra. Isso porque lá em 2018, quando o Alckmin saiu para presidente e o Dória saiu para governador de São Paulo, os dois pelo PSDB, o Dória aderiu ao bolsonarismo, abandonando o Alckmin. São várias variáveis, então, que esses partidos envolvidos precisam resolver. E Isadora, se a chapa de fato vingar, quais críticas ela deve receber dos adversários? Os opositores tendem a explorar 2 pontos, na verdade já estão explorando. Um deles é o passivo de ataques mútuos que Lula e Alckmin têm no passado. Eles foram adversários nas eleições presidenciais de 2006. Houve acusações de corrupção, má gestão, assim por diante. O próprio João Dória, governador paulista e pré-candidato do PSDB ao Planalto, já falou nessa incoerência do Alckmin. Tem também outro aspecto aí. O Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro do Bolsonaro, também quer concorrer à presidência. Ele está hoje filiado ao Podemos. O Moro já foi para as redes sociais criticar a chapa Lula e Alckmin, dizendo que essa união é, abre aspas, comemorativo da impunidade da grande corrupção, fecha aspas. É o discurso contra a velha política que Bolsonaro usou em 2018 e agora deve ser explorado pelo ex-juiz da Lava Jato. Segundo os cientistas políticos que eu ouvi, o real impacto dessas críticas ainda está para ser dimensionado. No momento, o Lula aparece com quase 50% nas pesquisas de intenção de voto. Bolsonaro fica ali na casa dos 20%. O restante dos pré-candidatos ainda não chegam a 2 dígitos. Lembrando que ainda tem bastante chão para o brasileiro ir para a urna. Isso vai acontecer em outubro de 2022. Esse texto da Isadora você pode ler em nexojornal.com.br. Uma investigação inédita da imprensa americana vem revelando registros secretos de milhares de mortes de civis causadas por drones dos Estados Unidos no Oriente Médio. Quem fala sobre o tema é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. O jornal americano The New York Times vem publicando desde sexta-feira da semana passada uma série de reportagens com documentos secretos do Pentágono, o Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Esses documentos revelam mais de 1.300 mortes de civis ocorridas na Síria, no Afeganistão e no Iraque desde 2014 em ataques realizados por aviões não tripulados, os chamados drones. Em alguns casos, os militares americanos confundiram famílias inteiras com grupos de terroristas e abriram fogo, como ocorreu na morte de 120 civis no Afeganistão em 2019, no norte da Síria. Há ainda o caso de um pai que levava o filho pela mão no Iraque em 2015, quando foi confundido com um terrorista arrastando um objeto pesado. Desde pelo menos o governo do presidente americano Barack Obama, que se promete uma guerra tecnológica, precisa, limpa, cirúrgica e impessoal. Nessa guerra ideal, só os combatentes inimigos são mortos.
Mas na verdade não é isso que vem acontecendo. Os documentos publicados pelo New York Times mostram um padrão reiterado de ataques contra civis provocados por más interpretações, más informações e maus julgamentos feitos pelos militares que operam esses aviões não tripulados a partir de cabines com ar-condicionado situadas a milhares de quilômetros do local em que as operações acontecem. Os casos são de conhecimento do governo, tanto assim que constam no relatório do Pentágono, mas isso não significa que os Estados Unidos estejam tomando as providências para responsabilizar os culpados e proteger as vítimas. No passado, um outro caso semelhante se tornou famoso quando Julian Assange publicou documentos de teor parecido revelando abusos cometidos por militares dos Estados Unidos. Até hoje, o governo americano move uma perseguição contra Assange, mas até aqui não há sinais de que pretenda fazer alguma coisa semelhante com o New York Times. Só 10 casos de indenização foram registrados, e não houve nenhuma sanção, nem mesmo de natureza disciplinar, contra nenhum militar envolvido nesses ataques contra civis. Em tese, a responsabilidade de julgar recai sobre os tribunais do próprio país. Quando isso não acontece, há instâncias internacionais que podem entrar em ação. Mas tudo isso é no papel. Quando se trata de responsabilizar grandes potências como os Estados Unidos, vemos que os braços da justiça ficam subitamente mais curtos. Da definição do orçamento de 2022, passando pela possível aliança entre Lula e Alckmin e fechando com a matança dos drones americanos, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, colaboração de Marcelo Rubissec, produção de Aline Pellegrini, participações de Isadora Rupp, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com essa. Amanhã o podcast está de volta. Até mais.